Fala pessoal, aqui é o canal número 1 da Bolsa e eu sou o número 1. Estados Unidos acabou de anunciar a queda da taxa de juros e o Brasil ainda não vai cair, mas calma que está muito próximo, manteve em 15%. Estados Unidos agora numa faixa de 4 a 4,25, a primeira queda nos Estados Unidos na taxa de juros em 9 meses. Então, o cenário econômico mundial está com uma redução de juros e uma propensão aí a risco. O pessoal agora vai começar a investir em ações, mas a gente que está muito antecipado aqui no canal mostrou, eu comprei muita ação nos últimos meses quando a taxa de juros alcançou 15%. Eu falei, pessoal, é o fim desse ciclo de alta. Estou comprando muitas ações que vão ganhar dinheiro nesse ciclo de queda aí que vai se aproximar. E agora está cada vez mais próximo e vamos ver se essas ações subiram, essas ações que eu andei comprando nos últimos meses, ou se elas caíram, se eu errei. Vamos ver, pessoal. Tá aqui a rentabilidade da carteira, incríveis 120%, pessoal. 120% em 3 anos. 3 anos e 2 meses. Uma rentabilidade absurda. Tô amassando aqui com a carteira do canal. O Ibovespa que alcançou 48%, o CDI, que é a renda fixa, que alcançou 45%. E quando a taxa de juros alcançou 15%, eu lembro bem, pessoal, aqui em fevereiro ali, março, a carteira do canal estava em 58%, 59% ali de rentabilidade. E aí eu comecei a comprar várias ações que iam se beneficiar da queda de juros. No momento que alcançou o pico, eu falei, poxa, quais são as melhores ações para comprar que elas vão continuar sendo rentáveis na alta de juros, mesmo num patamar de juros alto, e quando cair elas vão triplicar, quadruplicar o lucro. E foi aí que eu investi vou mostrar aqui abaixo para vocês, que me geraram um retorno. Movida, 35%, Casas Bahia, 34%, pessoal. Empresas aqui que muita gente torcia o olho porque todo mundo estava shorteando essas empresas. Eu ganhei dinheiro com Casas Bahia lá em março e tô ganhando, vendi com quase 200% de alta. Tô comprando de novo, falei aqui no canal nos últimos meses e já está com uma alta de 34%. É pouco ainda para o que eu espero de Casas Bahia. Óbvio que amanhã pode cair os 34% aqui e posso ficar no 0 a 0 nesse curto prazo. No curto prazo tudo pode acontecer. Mas eu estou muito confiante aí em Casas Bahia. Não vou vender mesmo com 34%. Não vou vender Movida. Ainda tem muito potencial essas ações. Então essas empresas aí que a gente se antecipou ao mercado estão com uma rentabilidade altíssima. Se eu pegar aqui as empresas que no segundo esse site que eu uso, em Status Invest, mostra que tem maior risco. Por exemplo, Casas Bahia, 93% de risco, ele fala. Movida, 69% de risco. Mas e são as que estão tendo a melhor rentabilidade da minha carteira. Então, risco, pessoal, quando a gente ouve falar, tal empresa tem um risco enorme. Depende do seu conhecimento como investidor, depende das pessoas que você segue e as análises que eles fazem. Com uma análise precisa, você consegue mapear quais os riscos da empresa e mapear essa empresa com esse tanto de risco, qual que é o valor de mercado que ela deveria valer. Aí você definir, que nem Casas Bahia, por exemplo, acho que ela deveria valer 5 bilhões. Ela está valendo hoje 2,5 bilhões, tem uma chance de subir 100%. Para mim, é uma ação que vale a pena comprar, que é o que eu estava fazendo com Casas Bahia. Movida aqui, mesma coisa, eu achei que ela estava muito descontada, comprei a ação. Mas agora, que ação vai subir agora? Não tenho bola de cristal, mas qual a ação que eu acho que subiu pouco e que eu vou estar comprando agora, que eu acredito que tem um potencial muito alto? E o principal fator aqui para a gente definir quais ações comprar para mim, esse cenário aqui, esse ranking de estudo, ranking de juros reais, que é a taxa de juros descontada da inflação. O Brasil hoje está com o segundo maior juro real do mundo, só atrás da Turquia, que é um país em total crise, hiperinflação. Então, o Brasil com um juro real de 9,51% é muito alto para o Brasil. O Brasil ele tem que estar abaixo de países como a Rússia, que está em guerra, que ela está com várias sanções, nem pode negociar, comerciar com outros países. O Brasil tem que estar com uma taxa de juros real abaixo da Rússia. Na minha opinião, tinha que estar abaixo até da Argentina aqui. A Argentina que estava com hiperinflação de 100% esses dias, está com agora uma taxa de juros real de 3,5%. Para mim, não pode.
Isso é o que eu acredito. Agora, o que o Copom do Brasil acredita? Que eles que definem a taxa de juros. Eu acredito que eles vão ter uma queda devagar. 0,25% em outubro, talvez, 0,5% em dezembro, 1% ali no ano que vem, e vai caindo. O mercado hoje precifica que a taxa de juros em dezembro de 2026 vai estar em 12,5%. Eu acho que o mercado está errado e vai estar em 10%. Se vai estar em 10% ou não, não sei. Mas que eu tenho plena confiança que eu vou ganhar dinheiro, independente dessa taxa de juros, porque eu vou investir aqui em empresas que vão conseguir continuar tendo lucro, com ou sem a queda da taxa de juros, mas com a taxa de juros que vai ter o potencial dessas empresas, que é aí que vai multiplicar o potencial de ganho dessas empresas. Esse é o objetivo. Então, empresas que elas vão conseguir resistir com a taxa de juros alta nesse momento de 15%, mas que com a taxa de juros caindo, chegando a 10%, que é o que eu acredito, que aí elas vão multiplicar muito mais. E olhando esse gráfico aqui de rentabilidade das minhas ações, de retorno, quais são as que estão em último lugar? Vamos e Lulo. Lulo é uma empresa do Canadá, então ela não vai se beneficiar da queda da taxa de juros brasileira. Mas Vamos 3, que é a minha segunda pior rentabilidade, essa sim é que eu acredito que vai ter o maior ganho aqui da minha carteira, que ainda não subiu a ação e eu acredito que tem um dos maiores potenciais. Ela está muito atrás dessas ações que subiram 30%, 40%. Ela, para mim, vai subir tudo isso e talvez ainda mais nos próximos meses. Então vamos dar uma olhada aqui em Vamos 3. A ação hoje está em R$4. E para vocês verem, nos últimos 5 anos, Vamos 3 ela chegou a estar negociando a R$15, R$16. Uma queda aqui de 75%. Na minha carteira ela está caindo 14%, então eu não vou entrar numa ação quando ela está na máxima histórica e ela está muito acima do valor intrínseco dela. Eu vou entrar numa ação quando eu acredito que ela está com valor de mercado menor que o valor intrínseco dela. O valor intrínseco é o quê? O que eu acredito que aquela ação deveria valer, o preço dela no mercado. Então eu acredito que a Vamos 3 ela tem que estar com um preço por ação muito maior que R$4, R$8, R$12 talvez nos próximos anos. Por quê? Porque Vamos 3, pessoal, é uma empresa com muita dívida. Se vocês verem aqui, segundo o site Status Invest, ela tem 16 bi de dívida bruta. O valor de mercado dela é 4 bilhões, ou seja, ela tem de dívida 4 vezes mais do que ela vale de valor de mercado. E se descontar aqui o que ela tem em caixa, que é a disponibilidade de 4 bilhões, a dívida líquida é de 12 bilhões. Então, 3 vezes o valor de mercado dela. Então ela tem muita dívida. Só que ao mesmo tempo ela cresceu muito a sua receita nos últimos anos, cresceu muito o EBITDA. Eu peguei aqui outro site que eu gosto muito, que é o Investidor 10. Se você pegar aqui a relação de EV, que é o Enterprise Value, que em inglês seria o valor de firma, que é o valor de mercado mais a dívida líquida da empresa, dividido pelo EBITDA dela, ela está no menor múltiplo desde que ela entrou na bolsa. Ela tem um múltiplo de 4,78 de EV/EBITDA. Então, um potencial de alta bem forte, considerando que ela vai aumentar esse EBITDA nos próximos anos, uma empresa em crescimento. E se você comparar aqui, eu estou falando que é uma empresa em crescimento, ela é uma empresa em crescimento e em rentabilidade. A margem de EBITDA dela era 39%, subiu para 43%, 70% e 91%. 91% eu sei que é uma margem que ela não vai conseguir manter no longo prazo, pode cair essa margem, mas é claro aqui a tendência de alta, uma empresa que ela está aumentando as margens dela. Se você pegar aqui a margem bruta também, antes era 36%, hoje é 73%, é o dobro a margem bruta dela, uma empresa que está melhorando. E o que aconteceu com a margem líquida? Que aí sofre o efeito dos juros, do pagamento de juros, que ela foi pegando dívida para crescer, era 14% a margem líquida, caiu para 6%, é menos da metade a margem hoje. E eu tenho total confiança na empresa que ela vai conseguir aumentar essa margem líquida, tanto por causa da administração que ela tem, tanto por causa da queda da taxa de juros, e ela vai continuar crescendo. Então, vendo um potencial de aumento aqui de talvez 100% da margem líquida para uma empresa que cresce 20% a 30% ao ano, a gente tem um cenário explosivo para Vamos, e eu tenho muita convicção que é uma empresa que vai dobrar, triplicar de valor nos próximos 6 meses, 1 ano, 2 anos, aí no futuro, com a queda da taxa de juros e com a própria rentabilidade da empresa, que ela se mostrou aqui uma empresa com um negócio muito positivo, uma administração muito positiva. E
não vamos esquecer, é uma empresa que paga dividendos, então mesmo esperando aí o preço das ações subirem e comprando, que é o que eu estou fazendo, colocando a minha pele em risco, ela ainda paga dividendos, um dividend yield de mais de 6% para uma empresa com um potencial de valorização tão alto, ainda um dividendo tão bom. Então, para mim, Vamos 3 é uma das empresas mais descontadas na bolsa hoje e é a minha grande aposta no cenário de hoje, com o preço das ações de hoje, considerando que Casas Bahia e Movida já tiveram uma alta que eu vou continuar mantendo, espero uma alta ainda maior, mais uma empresa que não subiu como eu acho que ela deveria subir. Vamos 3 é a minha opção. E é isso, pessoal. Deixa no comentário aí o que você está comprando, o que você acha que vai subir mais com a queda da taxa de juros e se inscreve no canal para não você perder nenhuma das análises aqui que se antecipam ao mercado e que você vai ver nos noticiários falando tal ação subiu 50%, 100% e você vai lembrar, poxa, o número 1 da bolsa falou dessa ação, eu devia ter estudado. Em nenhum momento aqui eu faço recomendação de compra, eu quero que você estude as ações e faça a sua própria análise, mas nunca deixe de acompanhar aqui o canal para ficar bem informado. E é isso, pessoal, gostou do vídeo? Deixa a curtida e até o próximo investimento.